Olá, um forte abraço a todos vocês pelo Brasil. Hoje eu quero falar um pouquinho nesse vídeo sobre viabilidade de mercados e a potencialização da produção. Todos os assuntos relacionados, é claro, junto ao agronegócio brasileiro. O que eu vou falar aqui hoje, o que eu vou explicar aqui agora, nenhum governo, absolutamente nenhum governo no Brasil até hoje conseguiu colocar em prática. Por isso que o nosso agro os resultados do agronegócio, seja no setor primário e secundário, eles são tão instáveis e são tão desequilibrados. A prova está que no Brasil, quando a gente fala em um determinado produto ou um determinado mercado consumidor, as referências são baseadas num tipo de produção, num tipo de cultura, e as demais acabam ficando esquecidas. Por quê? Porque no Brasil não existe planejamento, não existe organização, não existe gestão específica para o agro, onde tudo aquilo que eu observo, eu estudo, eu organizo, eu consigo colocar em prática buscando o que? A estabilidade, buscando fazer com que todos os setores que compõem uma cadeia produtiva consigam trabalhar tendo condições de atingir os melhores resultados de produção e os melhores resultados financeiros também. Mas quando a gente fala sobre viabilizar mercados, isso é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil hoje. Não somente por parte de governos, mas também por parte de empresas. Gestores não conseguem enxergar da maneira correta o que significa viabilizar um mercado. Não adianta eu preparar uma grande estrutura física para produzir algo se eu não tenho a certeza de um mercado para consumir aquele algo que eu vou produzir a partir daquele grande investimento financeiro que eu fiz para montar uma grande empresa e produzir alguma coisa. Eu preciso entender o mercado. A questão do mercado é a seguinte: não é o quanto eu, governo, eu, empresa, posso produzir algo, mas o quanto que o mercado específico vai consumir esse algo que eu vou produzir, pagando o preço que eu preciso que esse mercado pague para que eu consiga cobrir os meus custos, cobrir as minhas despesas e conseguir ter lucro. Então, vou repetir. A grande questão, o grande detalhe, a grande chave dessa questão de viabilidade de mercado não está no quanto eu posso produzir algo, mas no quanto esse mercado pode consumir esse algo pagando um preço que seja compatível ou interessante para que eu possa cobrir as minhas despesas e ter lucro. Então essa é uma ideia fundamental. E eu digo para vocês que conversando com gestores pelo Brasil inteiro, eu sinto essa carência de entendimento. É por isso que muitas e muitas empresas no Brasil fecham as portas, quebram, não conseguem viabilizar as operações, porque não conseguem entender o significado desse mercado para depois fazer um investimento capaz de potencializar uma produção a fim de atender esse mercado. Como eu disse, isso parte muito dos governos aqui no Brasil. Como eu disse, presidente nenhum, governo nenhum, junto ao Ministério da Agricultura, conseguiu colocar em prática essa visão, e por mais ainda, pela carência de nós não termos um Ministério da Agricultura com gestão específica. Então nós temos as questões do agro ligadas ao governo federal, nós temos as questões das empresas ligadas aos gestores e às indústrias. Então a situação é muito mais complicada do que imagina. Por isso que o Brasil não se estabiliza, por isso que o Brasil não pensa em inovar, em fazer algo diferente. Nós estamos sempre remando contra a maré, nós nunca saímos da primeira etapa, nós não conseguimos evoluir naquilo que nós precisamos evoluir. Então, viabilizar mercados e potencializar a produção. Um grande desafio que nós temos é fazer com que, no Brasil, os resultados referentes à comercialização, às operações juntos ao mercado internacional, não influenciem o nosso mercado interno. Isso é um desafio que vai estar aqui, que precisa estar bem pautado, bem grifado, bem específico para a próxima gestão no Ministério da Agricultura. Fazer com que todo esse resultado praticado no mercado internacional não venha influenciar o nosso mercado interno. Por quê? Porque como o nosso custo de produção é muito alto, todas as influências do mercado internacional, principalmente
partindo do princípio da comercialização em dólar, não conseguem fazer com que nós consigamos atender o mercado nacional garantindo margem de lucro. Por isso que o mercado externo, uma das grandes barreiras, um dos grandes desafios nossos vai ser fazer com que esse resultado da operação internacional não venha a inflacionar o mercado interno. Nós temos que entender e separar esses dois mercados. Eu vou falar um pouquinho aqui na frente sobre um grande detalhe também, que essa gestão específica, ou o modelo de gestão específico e ideal para o Ministério da Agricultura, deveria trabalhar de uma forma muito intensa, além de viabilizar mercados e potencializar a produção dentro do Brasil. Outro grande detalhe que é muito importante a gente falar, que o mercado externo, ele consome muito pouco do que nós produzimos no Brasil. Ah, Celso, mas a soja está indo toda para fora, o milho está indo todo para fora, está faltando no mercado nacional, operações como a suinocultura estão sentindo? Sim, exatamente. Nós estamos vendendo praticamente tudo que nós produzimos de uma maneira insana, irresponsável, sem fomentar e sem cuidar, do mercado nacional, e isso tem feito com que várias operações, não somente a suinocultura, estejam sentindo na pele os resultados, e esse resultado vem a partir de uma inviabilidade na produção, nas operações, devido a esse alto custo que está ficando dentro do Brasil em operações que trabalham com soja, com milho, principalmente para ração animal. Então vamos lá. Quando a gente fala em viabilizar mercados e potencializar a produção, a partir desse entendimento lógico e resumido que eu passei para vocês, a gente tem que ter uma ideia exata do que significa o setor primário e o setor secundário. Nós precisamos viabilizar culturas e habilitar mercados para que eles possam consumir não somente soja e milho, mas o arroz, o feijão, o trigo e todos os demais produtos oriundos do agronegócio. Nós precisamos reduzir custo. Hoje no Brasil, a palavra mágica se chama custo. Nós temos que entender o que significa. Custo não é somente fazer uma planilha de Excel, lançar tudo que eu gasto para ver quanto que saiu em cima, no total daquilo que eu estou produzindo. Não, custo é um pouquinho mais complicado, é um pouquinho mais detalhado, e nós precisamos entender, em primeiro lugar, o que significa custos. Então, hoje no Brasil, nós precisamos fazer, tanto no setor primário como no setor secundário, nós precisamos reduzir custos de produção. Isso é outro desafio que o próximo governo que vai assumir no Brasil tem em primeiro lugar, reduzir o custo de produção. Depois, no setor secundário, eu tenho que fazer com que toda essa operação junto ao setor primário consiga oferecer para as indústrias, para as agroindústrias, matéria-prima com preço mais estável e equilibrado, para que nós possamos, a partir da viabilidade de mercados, garantir com que as empresas, as indústrias comercializem melhor, com uma melhor margem de lucro, e esse resultado das indústrias seja repassado para o setor primário. Isso é muito importante. Nós precisamos desenvolver uma gestão específica no Ministério para que nós possamos fazer um trabalho conjunto, entendendo o que o mercado está buscando, seja ele interno ou externo, a minha capacidade de produzir com um custo menor, garantindo margem de lucro. A partir dessa margem de lucro, eu consigo capitalizar mais o setor primário e secundário, e a partir daí eu vou tornando o meu setor produtivo um pouco mais independente, sem depender muito dos juros bancários, que às vezes inviabilizam, dependendo das variáveis que acontecem no mercado externo ou interno, e isso acaba prejudicando quem produz aqui no Brasil. Mas vamos lá, potencializar a produção junto aos setores primários e secundários, viabilizando a comercialização do produto junto aos mercados nacionais e internacionais. Então, se eu não entendo quem vai comprar, eu não posso me estruturar internamente para produzir algo. Esse problema, essa situação, o Brasil vem repetindo ano após ano. Nós viemos tendo problemas ano após ano, prejuízos ano após ano, e ainda nós não aprendemos. Não adianta surgir um mercado milagroso lá fora, e isso é uma coisa que nós precisamos entender. O mercado internacional pode surgir um grande cliente. Esse cliente pode comprar algo em grande volume, mas será que o preço que ele está pagando vai conseguir fazer com que toda a cadeia produtiva consiga ter lucro?
O Brasil vende uma ideia comercial junto ao mercado internacional que é falsa, é mentirosa. E nós precisamos mudar essa ideia, mudar essa visão. E a partir dessa potencialidade do setor primário e secundário, na hora da comercialização dos produtos, seja no mercado internacional ou externo, nacional ou internacional, eu vou conseguir manter uma margem de lucro interessante e aí sim eu viabilizo a minha comercialização. Paro de viver da sazonalidade e aí começo a desenvolver um ciclo, começo a desenvolver uma gestão interna que vai fomentar etapa por etapa e sendo assim eu garanto de uma certa forma um resultado positivo para todos que estão envolvidos nesse tipo de produção. Então, outros desafios que nós temos para o agronegócio, outro desafio que nós temos, para o setor primário e secundário aqui no Brasil. Primeiro, juros dos bancos. Nós temos que começar o mais rapidamente a desenvolver esse modelo de gestão, partindo de um princípio de estudo de mercado, para que eu possa fazer que o setor primário e secundário invistam corretamente, baseado naquilo que realmente vão produzir e vão comercializar, reduzindo o risco de fazer com que o setor primário e secundário se afundem, a partir de empréstimos, e de créditos junto aos bancos. Nós precisamos desenvolver políticas públicas para o setor do agronegócio urgentemente. Nós precisamos trabalhar o custo de produção em todas as etapas, em todas as cadeias, em todos os setores que compõem o agronegócio. Os estoques reguladores dependem muito desse custo de produção, eu avancei um pouquinho. Nós precisamos que a Conab, e uma das grandes decepções que eu tive quando fui a Brasília, foi escutar um representante da Conab, falou um monte de asneiras e mostrou que nós trabalhamos muito preto no branco. Se nós olharmos qualquer tipo de livro, e esse aqui que eu estou estudando sobre custos de uma maneira geral, o preto no branco ele é muito bonito. Mesmo livros com toda a sua capacidade de nos informar e nos ensinar, o preto no branco é muito fácil de ser colocado. Uma coisa é nós colocarmos em prática realmente. E quando eu fui a Brasília, que eu escutei o pessoal da Conab, um representante da Conab falar, eu vim de lá totalmente desiludido, vendo que Brasília é um mundo paralelo ao mundo que nós vivemos. Então, para que nós possamos produzir mais com um custo de produção menor, que favoreça a comercialização interna em primeiro lugar, nós podemos trabalhar com estoques reguladores e a partir desses estoques reguladores, mesmo nessa comercialização dentro do Brasil, quem produz consegue ter margem de lucro, consegue ter um bom resultado. Então, nós precisamos reduzir custo, trabalhar com estoques reguladores. Nós precisamos trabalhar melhor a exportação no Brasil. Porque se eu produzo com um custo de produção menor, tenho estoque reguladores, eu também faço com que as importações com tributação zero, esse atestado de incompetência que nós estamos assinando dia após dia, também acabe sendo reduzido. Nós exportamos mais, mas a nossa capacidade produtiva faz com que nós possamos atender o mercado nacional sem ter essa necessidade de importar com tarifa zero, com tributação zerada. Nós produzimos aqui no Brasil, para produzir no Brasil é muito caro. O que seja, não importa o que seja. Tudo que vai se produzir é com um custo de produção altíssimo. Muitas produções são inviabilizadas e o Brasil, com esse atestado de incompetência, vai lá fora e ainda pressiona mais quem produz no Brasil, trazendo alimentos com tributação zerada. E desenvolver um programa nacional que fomente a produção de alimentos da maneira correta, pequenos, médios e grandes, todas as culturas. Nós precisamos desenvolver esse programa para fomentar corretamente e aí sim ter volume de produção, ter muitas opções comerciais nas nossas mãos e aí sim nós conseguimos organizar a comercialização, garantindo lucro para quem produz, sem deixar de abastecer o mercado interno, que é o nosso principal mercado para tudo que nós produzimos no Brasil. Então, quando a gente fala em planejamento comercial ou viabilidade de mercados, a gente precisa entender as características e as variáveis desses mercados. Hoje o mercado internacional é muito competitivo. Então, se eu não reduzir esse custo de produção, e eu vou bater muito nessa tecla ainda,
se nós não reduzir o custo de produção para melhorar a margem e tornar o nosso sistema produtivo competitivo nesse mercado internacional, nós vamos ter sempre prejuízos e nós vamos estar sempre vivendo da sazonalidade de mercado. A China já quebrou com a suinocultura, a China já vem botando empecilhos na soja brasileira. Agora a China está pressionando para cair o preço da carne bovina. Isso vai gerar um caos interno muito grande, coisa que eu já venho falando há muitos e muitos anos. Então nós precisamos, dentro do planejamento comercial e da viabilidade, entender essas variáveis, para poder definir o que é bom e o que não é bom. Mas acima de tudo, para nós que produzimos no Brasil, nós precisamos, em primeiro lugar, para uma gestão eficiente, viabilizar o mercado interno. Se eu não viabilizar a comercialização dentro do Brasil, não importa o que eu vendo para fora. Porque qualquer restrição que exista no mercado mundial, qualquer recuo no mercado internacional, essa é a palavra melhor, na hora da comercialização, eu acabo jogando um volume de produção muito grande dentro do Brasil e aí sim que a bagunça está formada. Claro que nós no Brasil estamos acostumados com essa bagunça, mas está na hora dessa gestão eficiente mudar isso. Então, quando eu vou produzir algo no Brasil, o meu olhar deve estar voltado sempre para o mercado interno. Se eu viabilizei uma produção, se ela atende o mercado interno, com certeza o mercado internacional nós vamos conseguir ter excelentes, nem são bons, são excelentes resultados. Então, o mercado interno brasileiro ele tem uma característica de maior volume e menor margem de lucro. Então, nós precisamos entender isso. Apenas uma pequena parcela desse mercado que consome produtos de alta qualidade, que se dispõe a pagar um pouco mais, deixa uma margem de lucro maior, né? Mas nós precisamos entender que o mercado nacional é o nosso maior mercado, é o nosso maior cliente. E nós precisamos entender essas características, essas variáveis e características desse mercado, viabilizando a comercialização aqui dentro. E a partir dessa viabilidade, nós conseguimos, paralelamente, estudar o mercado internacional e comercializar, com esse mercado tão importante que é o que nós vamos falar agora. Ele compra um volume menor, mas deixa uma margem de lucro muito maior para nós, principalmente porque a comercialização é em dólar. E nos últimos tempos, o dólar tem se mantido numa valorização altíssima. Então, com custos controlados, quanto maior essa variação do dólar, melhor e maior será o resultado para quem pratica esse comércio exterior. Então, ele nos deixa um valor agregado bem maior. Muito importante, viabilizar mercados. Primeiro de tudo, eu preciso ter esse mercado na mão. Como eu disse, não adianta eu me preparar primeiro com toda a tecnologia e modernidade para produzir alguma coisa, se dali a pouco esse mercado que eu estou me preparando nem tem condições de pagar o preço que eu preciso, nem o volume, nem de absorver essa capacidade produtiva que eu tenho. A partir daí, esse pequeno resumo que eu fiz deveria estar na mesa, deveria estar num sistema mostrando para todos nós quais os caminhos que nós devemos seguir para ter uma boa produção, para ter um bom produto, para ter uma boa margem de lucro e um resultado positivo a partir das comercializações nacionais e internacionais também, tá bom? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no meu canal do YouTube.